Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E nesse vídeo eu gostaria de começar dizendo para você o seguinte: como nós somos ingênuos, como nós nos permitimos ser tratados como tolos, como pessoas sem conhecimento. A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo, por exemplo, a essas questões que nós temos visto nos últimos dias, sobre pessoas sendo canceladas, perdendo patrocínios, sendo proibidas de jogar numa seleção brasileira de vôlei, apenas porque emitiram uma opinião sobre ideologia de gênero. Não foi uma opinião contra homossexuais, foi uma opinião contra uma ideologia que está mais do que clara. Nós vimos também o batismo de Tammy Gretchen. Tammy Gretchen, que mantém aquele relacionamento com uma menina, ela que era mulher, que fez cirurgias e está se transformando no homem, e casou com uma mulher e se batizou numa igreja cristã evangélica. E a gente entra no debate, mas de uma forma periférica, de uma forma superficial. Não debatemos a coisa como ela tem que ser debatida. Não debatemos, na verdade, o projeto que está por trás disso, e é sobre esse projeto que eu quero falar com vocês. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês ajudem esse canal, divulgue, já deixe o seu joia, compartilhe principalmente para aqueles que querem entender o que está acontecendo. E se quiser contribuir com esse canal, eu vou deixar aqui o meu Pix. Qualquer contribuição será bem-vinda. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Existe um projeto muito antigo, de alguns séculos atrás, onde um grupo de pessoas muito poderosas, famílias muito poderosas, se reuniram numa grande fraternidade. E esse grupo de pessoas, eles acreditam numa espiritualidade esotérica, em doutrinas, em crenças que são tiradas do Oriente. E esse grupo de pessoas, eles começaram a se unir, e a ideia era formar da humanidade uma grande fraternidade. Mas para isso eles precisam unificar muitas coisas. Unificar, por exemplo, a economia. Unificar o máximo possível as culturas, unificar principalmente a espiritualidade, e é isso que eu quero falar nesse vídeo. Vejam, a ideia dessa elite não é construir uma nova religião, mas é criar uma religiosidade universal. Mas eles foram se articulando, eles foram criando organismos internacionais, porque tudo passa a ser internacionalizado. Eles criaram a ONU, e a ONU, ao contrário do que muita gente pensa, a ONU tem sim a sua religiosidade. Os estados têm que ser laicos, mas a ONU não é laica, e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso um pouco mais à frente. Mas nós já temos vídeos aqui no canal que, se você clicar em qualquer vídeo desse canal, você vai entender um pouco mais de tudo que acontece no mundo, porque afinal eu gosto de chamar essas coisas de os bastidores do mundo. Veja bem, então a ideia é criar uma espiritualidade universal. Só que essa espiritualidade, ela é baseada numa evolução espiritual. E o que quer dizer isso? Significa que esta elite acredita que todos nós somos frutos de uma evolução. Tanto faz o grão de areia da praia, as rochas da praia, as montanhas, as plantas, os animais, enfim, até chegar nos seres humanos. Todos nós somos seres em evolução, só que em estágios diferentes e em reinos diferentes. Reino animal, reino mineral, reino vegetal. De forma que nós somos seres em evolução, porém nós somos uma manifestação de um Deus cósmico, de uma energia cósmica, de um espírito universal. Nós não somos criaturas de um Deus criador. Então, você vai entender que se todos nós somos parte de um Deus, assim como uma gota que sai do oceano, essa gota é parte do oceano, não há como diferenciar entre a gota e o oceano, porque a gota, ela é apenas uma parte. Assim somos nós. Somos uma parte desse todo, desse Deus cósmico, logo nós somos deuses. Nós somos apenas uma manifestação desse Deus. E aí você vai entender por que é que hoje existe todo um discurso em relação à natureza, em relação a problemas climáticos e ambientalistas. Claro que o pretexto é que nós estamos destruindo a natureza, mas o que está por trás disso é a mesma visão esotérica de que essa natureza, ela é parte de uma divindade.
Não é à toa que eles chamam, inclusive o próprio Papa, chama a Terra de Mãe Terra, ou a deusa Gaia. É aquela que tem vida própria, é aquela que gera vida, é aquela que produz vida. Então estamos cuidando de todas essas manifestações de Deus, ou esses deuses, que habitam e que fazem parte do universo. Entenda, se todos nós somos parte desse Deus cósmico, então tudo é um. E um é tudo. É o que eles chamam de monismo. Tudo é um e um é tudo. Qual é o grande problema disso? É que para que se criar uma espiritualidade universal, eles se deparam com um problema no Ocidente. Porque o Ocidente é uma região que tem toda a sua base fundamentada no pensamento, na moral judaica cristã. E aí tudo muda. Porque quando chega no Ocidente, o Ocidente, por ser uma região de origem, de bases, de fundamentos judaico-cristãos, nós já acreditamos que existe um Deus criador. E que nós somos criaturas desse Deus. E que nós então nos relacionamos com um Deus pessoal, um Deus que nos criou e que nós chamamos de Pai. E isso muda tudo. Inclusive, nós acreditamos num Jesus que morreu por nossos pecados. Eles dizem que existe um Cristo cósmico e não um Jesus que morreu por causa de pecados. De forma que para eles, Jesus Cristo não foi o salvador da humanidade, não foi alguém que morreu numa cruz por causa de pecados, mas Jesus é apenas um grande avatar. Jesus é apenas um ser iluminado. Jesus é apenas um grande instrutor da humanidade e ele foi um avatar tão importante para o Ocidente como Buda foi para o Oriente e eles estão em pé de igualdade. Assim como houve outros avatares, outros seres iluminados, como por exemplo Krishna e tantos outros que eles citam. Então tudo muda nessa configuração, nesse conceito que eles querem impor para o mundo. Mas aí que entra o conflito. Por quê? Se o Oriente acredita nisso, nessas doutrinas que eles querem impor, nessa evolução espiritual, e se a elite quer impor para o mundo uma espiritualidade universal, logo o que acontece? Os conceitos cristãos, religiosos, espirituais do Ocidente precisam ser o quê? Destruídos. E é isso que está acontecendo. É dessa forma que eles estão fazendo. Eles não estão mais matando padres, matando pastores, destruindo igrejas, como fizeram e fazem ainda em algumas regiões, em alguns países, principalmente comunistas. O que eles estão fazendo? Subvertendo os valores morais, ou seja, é uma subversão dos valores morais judaico-cristãos. Subversão significa uma inversão, colocar de cabeça para baixo. E a ideia é subverter esses valores. É por isso que você vê que a questão da sexualidade ela está sendo tão intensificada. Porque ele sabe que quando você destrói os conceitos de sexualidade, você está mexendo em toda a estrutura. Porque aquilo que era imoral deixa de ser imoral. Aquilo que era considerado pecaminoso diante do cristianismo já não se pode mais nem dizer que é pecado, porque pode ser até considerado um crime. Aquilo que antes para nós tinha um valor moral de comportamento, isso é mudado. E aí eles começam a mudar os conceitos de sexualidade através da maldita ideologia de gênero, aonde observe que nada é mais nada, porque tudo passa a ser absolutamente tudo. Eu posso ser aquilo que eu me sentir ser, a identidade minha depende daquilo como eu me identifico e ainda por cima existe a minha orientação, que é por quem ou por que eu me interesso, eu me atraio. E aí eu vou ter uma identidade de gênero e vou ter uma orientação sexual, mas tudo depende absolutamente daquilo que eu sinto, que eu quero, que eu desejo. E aí não existe mais padrão para absolutamente nada e nós começamos a entrar então numa verdadeira libertinagem, porque não existe mais um padrão específico para nada. E aí o que acontece? Isso vai atingir em cheio a família, porque se a sociedade ocidental ela tinha um conceito de família, que era um homem e uma mulher se unindo para ter filhos, esse conceito vai ser diretamente atingido.
E quando você atinge a família, você atinge toda a base de uma sociedade. O próprio Karl Marx dizia que para se destruir o capitalismo, primeiro tinha que se destruir a família. Porque, segundo ele, na verdade, as famílias são unidades econômicas que formam todo o tecido de uma sociedade. E você nunca destruirá o capitalismo se primeiro não passar a destruir a família. Porque, segundo ele, na família ocidental, na família de origem, que ele diz patriarcal, a família do Pentateuco, Marx dizia que foi apenas uma junção de um homem que escolheu uma mulher para juntar ali um patrimônio e deixar para um herdeiro. Portanto, o capitalismo, ele tem como base de sustentação a família. E a família foi sempre culpada por todos os males dentro desta visão progressista. E aí é onde, para eles, não existe mais Bíblia, não existe dogmas, não existe nenhum livro que possa orientar essa espiritualidade, porque segundo esse pensamento desta elite, dessa nova espiritualidade, tudo, ora, se nós somos deuses, se nós somos manifestação desse Deus, logo a divindade está dentro de mim. Eu não dependo mais de dogmas, eu não dependo mais desses conceitos doutrinários, eu não dependo mais dessa religiosidade judaico-cristã, nem de Bíblia, nem de Torá e nem de Alcorão, porque o divino está dentro de mim. E à medida que eu vou conhecendo esse divino, que eu vou me despertando para esse divino que está no meu interior, porque eu sou também parte desse Deus, porque tudo é um e um é tudo. Eu sou parte desse tudo. E esse tudo está em mim. Logo, o divino está em mim. E à medida que eu conheço o divino, que eu vou conhecendo esse divino que está dentro de mim, eu também vou conhecendo o universo. Porque, na verdade, o universo também é a manifestação desse tudo. De forma que esse conhecimento do espiritual, do divino, ele está dentro de cada um de nós. De forma que nós não precisamos mais de livros, de dogmas, desses preceitos da religião que acabam atingindo de em cheio os nossos conceitos morais de comportamento, de família, de valores, de tradições, enfim. Eu não sei se eu fui claro, mas enfim, resumindo, o problema para a nova espiritualidade universal é realmente a espiritualidade judaica cristã. É por isso que eles estão subvertendo, é por isso que eles estão atacando. É por isso que hoje, de qualquer forma que você quiser, que você viva, que você pense, que você creia, você pode ser um cristão. É por isso também que você vê hoje dentro da Igreja Católica movimentos como, por exemplo, católicas pelo aborto. Na verdade, não são católicas. Na verdade, muitos desses movimentos e igrejas, eles não são católicos, eles não são sequer cristãos, eles não são evangélicos, eles não acreditam sequer na Bíblia Sagrada, mas eles precisam carregar o rótulo de cristão, se comportando de forma diversa, diferente, contrária ao cristianismo ocidental. Por quê? Porque assim eles estão mantendo o nome de cristianismo, mas porém com crenças totalmente diferentes. E assim eles estão descaracterizando o cristianismo. E aquilo que antigamente identificava o cristianismo está sendo totalmente subvertido. E aí, quando você olha hoje e diz que algo é cristão, na verdade você está falando de outra coisa totalmente diferente. E dessa forma, o Ocidente está deixando de ser cristão de uma forma sutil, de uma forma ardilosa, de uma forma subversiva, mas está deixando de ser cristão. Espero que tenha ajudado. Me coloco à disposição daqueles que quiserem, que precisarem de mim. Eu vou aonde você está. Eu não quero dinheiro, eu não quero salário, eu não cobro nada. Eu quero apenas compartilhar algo que eu acho que está faltando na sociedade. Conhecer a forma como Satanás tem usado muitos para destruir o nosso verdadeiro cristianismo. Que Deus abençoe a todos.